E aí, tudo bem? Já entrou, sim? Já, pô. Uau! E aí? Rapidinho, rapidinho. Não, legal. Então, meu amigo, obrigado por tirar esse tempo. Eu sei que você está no tempo de descanso com a tua família. E obrigado por tomar esse tempo com a gente para a gente falar desse assunto que nos empolga, que arde no nosso coração há tantos anos. Obrigado. Pois é. Bom, só para, assim, o Mike Você tá Shea. bem, Fábio? Eu tô ótimo, cara. É. Eu peguei Covid, né? Tem uns 30 dias, 40 dias. Sério? Aí eu fiquei 10 dias, fiquei 10 dias assim, dormindo. E aí dormindo, cansado, assim. Não fiquei com falta de ar nem nada, Tipo mas letárgico? mas fica assim, com É, sono. sei. Aí eu fiquei dormindo 10 dias e depois foi melhorando. E aí voltei à ativa. Mas foi assim, foi Uau. difícil. Tu imagina, gente como nós, ficar 10 dias sem fazer nada é um, é um desafio. Pois E é. você tá bem aí? Tá frio? Como é que tá aí? Tá bem frio aqui. Tá baixando, tá ainda abaixo de zero. Às Jesus, noites está uns. Ontem chegou a uns 5 a 8 abaixo de zero. Jesus, mano. É, Mas tu tá tava bem frio. acostumado? Tu sente ainda? É, você tá vendo que eu tô de agasalho, né? Então, Você tá em eu que estado? faço Pensilvânia. Ah, tá. Eu estou bem entre a capital, Harrisburg, e Filadélfia. Legal, legal. E como é, Que como é que tá a questão da. Já tá tendo vacinação nesse estado? Como é que tá isso? vacinação tem pessoas previstas, né, para isso. Entendi. E eu não sou uma delas. E nem Mas quero. alguns estão aderindo, outros não, né? Sim. Entendi, entendi. Não, que bom. Bom, assim, só pra Oi, ser. Robson. Oi, outro. Tem pessoal dando oi para mim A aqui, galera falando que tá com né? E saudade e aí, tal. pois é, tô com saudade de vocês. É o pessoal de Tanta Geórgia aí. gente, puxa. Sabe o que que é? Eu não faço live faz muito tempo. E o pessoal vem pedindo, pedindo, pedindo. Ó, pessoal, eu vou começar a fazer live em breve, tá? É que quando não tem o que falar, quando tá sondando as coisas, você não faz live, tá? Eu não faço live para falar só por falar. Fábio me conhece. Sim. Não. Se não, Então, se não tiver o que falar da parte de rolou, Deus, rolou um hiato aí, né? Nessa questão de internet, mas eu acredito que o Senhor está soprando. é, E é um prazer todo mundo aí. Bom, eu não. Apresentar o Mike é redundante, dispensa apresentações, mas se tem alguém aqui que não conhece o Mike é um homem, uma voz profética que tem servido no Brasil há muitas décadas, talvez vou fazer mais de 3 já, né? faz 38 anos que eu estou no É, Brasil, mas no propósito que você me conheceu desde 95, por aí. legal. O Senhor Então, começou a e o falar comigo Mike, sobre isso. para nós, assim, pessoal da minha geração, vamos dizer assim, foi um homem que abriu caminhos, né, no que se refere ao profético, tanto no que se refere ao ensino quanto da prática, e nos inspirou, nos incendiou, nos marcou com uma palavra, e tá batendo esse papo aqui para mim é uma honra. Então, Honra a mim, querido. É muito e bom assim, estar com você. e como que a gente trocou essa ideia, né? O que aconteceu foi que o Mike fez uma benfeitoria para o Brasil nesses últimos, acho que tem nessas últimas semanas aí, acho que tem mais de um mês, e ele colocou os áudios, né? Dos Aham, CDs do Casa interesse. de Davi, tá tudo nas plataformas, Spotify, Deezer. E aí, cara, eu comecei a ouvir, e aí ouvi, tem canções assim que marcaram. Por quê? Porque o que a gente estava falando no telefone, né? As Aham, canções eram resultado de palavras, né? sim. Então você recebia palavras, desenvolvia seminários em que produziam ensino,
e vocês musicavam essa palavra. Então, Sim. aí tinha o Resgatar a Noiva, o Coração da Noiva, o Preparar o Caminho e tal. E Rio do Leão. Rio do Leão, verdade, Rio do primeiro. É Leão. verdade, verdade, verdade. Rio do Leão foi o primeiro. Não, Cara, tem um CD lá, assim, que quase ninguém fala, mas cara, eu amo aquele do Fábio, que ele canta. Sim. Tem Voltará para reinar. Tem uma música, Quem Subirá, cara, aquela Sim. música ali é Quem braba. subirá? Quem É braba. subirá? Não, é muito. E Fábio, eu falei com ele para subir junto e prontamente ele falou, não, sobe junto, Mike, faz parte. Porque ele recebeu muitas, aquelas músicas, várias delas ele recebeu também durante o tempo. E o que você está falando é uma coisa interessante, porque Deus começou a falar comigo profeticamente em 94, 95, tá? E ele começou a falar comigo sobre a nação, sobre a igreja, me fez entender algumas coisas em relação, vamos dizer, assunto da profecia, tá? E o ofício profético. E eu não tinha nenhuma, vamos dizer, eu não tinha uma caixinha para colocar essa informação dentro da minha cabeça. Porque no meu treinamento teológico, acabou o profeta com João Batista. Entendeu? E aí eles foram enfáticos que ser profeta hoje é ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra. E você está ensinando e pregando a palavra em cima daquilo que está acontecendo. E eu não vou dizer que isso não tenha um elemento profético, mas desde então Deus tem mostrado que isso vai além. Eu acho que a gente vai acabar falando alguma coisa sobre isso. Interessante. Mas em relação aos CDs, tem um salmo que diz que Deus deu ao Davi decifrar os enigmas ao som da harpa. Tá? E é isso que aconteceu muito naquele tempo. Tá? E conosco eu posso falar um pouco do que observei com outros ministérios. Eu posso dizer, diante do trono, eu vi muitas canções, o Cirilo, muitas canções que eles estavam decifrando o que o Espírito Santo está falando naquela época. O David Kinlan, ele estava traduzindo muitas canções de fora que estavam decifrando o enigma do Espírito Santo daquele momento. Tá? Então, ele trouxe muita coisa lá que estava rolando na Morning, né? Sim. Na Morning Star. Tá. Sim. E o Davi Silva, junto comigo. E quando chegou o ministério, começamos a montar o ministério, os outros do ministério também. Então tem várias canções, não somente minhas ou do Davi Silva, tem do Roberto, tem da Roseli. Sim, tem canções. Serginho tem uma canção ali que eu acho que o Lúcio foi parceria de alguns também. Ele parceria numa canção que chegou na nação arrebentando, Coração da Noiva. O Lúcio. Aquela canção tem uma parceria de 5. Tá? 5 pessoas contribuíram com aquela canção. Então, uma coisa interessante que você falou que me chama a atenção na tua jornada profética, é que muitos dos estrangeiros que vieram para ser uma voz no Brasil, eles já vieram de fora sendo uma voz. Você não. Parece que Deus desenvolveu isso em você no Brasil. Então, ele feriu você. Você não trouxe a palavra de fora. Não. Deus colocou uma palavra. Eu não fui treinado fora para isso. Deus colocou uma palavra para você, para cá, aqui, né? Então, isso é marcante. Isso é marcante. E assim, eu estava ouvindo as canções e tem feito muito parte assim da minha devocional, ouvir as canções e as orações que você faz. Né? Pois é. As também, profecias. Cara, até eu voltei a ouvir algumas coisas e fiquei... Não, e é muito forte. E aí, eu estava ouvindo algumas semanas, acho que semana passada, na outra, 2 semanas, eu estava ouvindo a Preparar o Caminho. E aí, assim, aquela assim, a música, vamos chamar a música é uma palavra.
Aquela palavra, A cara, administração toda. desde a canção, a música, os Aham, instrumentos, a maneira como o Lúcio, o Serginho, eles tocavam. Se eu não me sim, engano, no baixo era o Maurício, né? Ali, né? sim, sim. Então, assim, cara, desde a musicalidade, desde da expressão pelos instrumentos, a canção, a letra e a intercessão que você libera, cara, É uma, tava aqui. tem uma Oi, história que eu tenho que contar, mas porque essa história sobre essa canção é muito doida, tá? A gente foi para São Paulo, para a Igreja Príncipe da Paz, para fazer um encontro, um dos primeiros encontros de Companhia de João Batista, onde Deus tem me dado uma série de mensagens para falar sobre a maneira em que a igreja prepara o caminho para a volta de Jesus, como João Batista e seus discípulos prepararam o caminho da primeira vinda de Jesus. Tá? Eu falo sobre isso daqui a pouco, mas a gente chegou lá, tudo planejado para gravar um CD. Então, numa hora de ensaio, eu passei pelo. Davi estava ensaiando com os músicos, e eu passei e eu ouvi nananã. E eu ouvi nananã, 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 preparai o caminho do Senhor. E aí, nananã, nananã, nananã. Aí eu cheguei e falei, porque no que eu ouvi nananã, eu comecei a ouvir uma letra. E essa não foi a primeira experiência assim, tá? Junto com Davi, tem vários momentos que Deus me deu uma letra junto com o que ele tinha musicado. Então, essa foi. Ele tinha recebido a canção, a melodia, Uhum, e a declaração: preparai o caminho do uhum, Senhor, mas não tinha o resto da letra. uhum. Tá? Eu falei, Davi, não tem letra. Ele falou, não, ainda não. Pô, mas tu Eu abriu, falei, tu abriu o Lucas e começou a. Pô, não, tu mas pegou. peraí. Aí eu falei, faz o nananã. Aí eu ouvi a melodia uma vez. No que eu ouvi a melodia, você sabe, você sabe como você ouve do Senhor uma palavra profética. Muitas vezes você ouve uma frase e quando você está ouvindo uma frase, quando você então fala essa frase, você já ouve outra frase enquanto você está falando. Uma coisa muito não sei explicar isso. A palavra profética, muitas vezes, quando você está no estilo de profecia, onde você borbulha, tá? Você fala algo e você já está ouvindo outra coisa. Uhum, uhum, Aquela canção de Coração da Noiva, para mim, foi assim. Minha amada noiva, uhum. como eu anseio, anseio por ti, anseio por ti. Quando eu cantei essa frase, eu ouvi a segunda parte. Cantei a segunda parte, ouvi a outra parte. Então foi assim. Quando Davi, então, lá no Preparar o Caminho do Senhor, ele foi nananã, eu fui ouvindo a letra. Eu não abri a Bíblia. Eu não abri a Bíblia, tá? A Bíblia, lógico, tudo isso já estava dentro de Uhum, mim, uhum, bem uhum. estudado. Como não, tá? Essas palavras proféticas. Eu peguei e comecei a escrever o que eu estava ouvindo. Essa música foi feita no final de semana da gravação? No final, essa música foi. Ele fez a música antes de irmos para São Paulo. Eu recebi a letra no ensaio e no outro dia gravamos. Nossa. É, eu acho que é profético. E Eu acho. aquele mover do Espírito Santo foi demais. É lógico, a gente ensinou o povo a Uhum, letra uhum, primeiro. uhum. Mas é uma letra que, meu Deus, A primeira é, vez que eu vi vocês cantaram no Rio em Bento Ribeiro, a primeira é. vez, não tinha o CD ainda, né? Não estava pronto, né? Eu acho que já tinha. Como foi de muita música que a gente lançou. Aí, cara, eu lembro que quando ficou naquela parte, preparar o caminho, e ficou, preparar o caminho do Senhor, de repente desceu uma parada, e você, É, eu lembro como se fosse ontem. Você mandou parar, eu acho que você mandou parar e meio que parou os instrumentos, e a galera continuou cantando, e aí, pô,
E tipo assim, não tinha controle, né? E, É. e você assim esperando e a galera gritando, e era como se fosse o Espírito colocando um clamor em nós, né? Exatamente. Preparai o caminho do Senhor. E aí, Exatamente. qual que foi a minha experiência há 2 ou 3 semanas atrás? Eu tava ouvindo essa música, e aí, como eu falei, né? A letra, a música, a ministração dos músicos, o Davi cantando, a tua intercessão e tal. Cara, eu tava aqui, eu fechei os olhos, eu comecei a cantar essa música. E me veio, Mike, um senso de urgência sobre Sim. essa palavra. Era Sim. como assim, isso tem 15 anos, talvez, não sei. 15, talvez 15. 2004. 2000, então, tem 16. Tem 16 anos que vocês gravaram essa música. Mas, cara, isso não foi. É tipo assim. É porque tem música que, tipo assim, meio que pro tempo, né? Ela vem, passa, fica no tempo, e aí passa o tempo, ela passa. Mas, cara, me veio um senso de urgência, como se esse clamor que foi liberado pelo Espírito a partir de vocês, que tocou o Brasil inteiro, há 16 anos atrás, é um clamor que o Espírito quer renovar nos nossos corações. Preparar Eu o caminho creio do nisso. Senhor. E é por isso que eu cheguei a entender que era hora de subir os CDs. Há uma... Parece, Fábio, que o Espírito Santo liberou aquilo num tempo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho no meu espírito. Existe um tempo de intercessão, tá? Que a gente tem que fazer por aquilo que vai ser liberado, tá? Eu acho que tem muita intercessão hoje de desespero que deveria ser liberado uns 10, 15 anos atrás. E pessoas que estão vendo hoje, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão fazendo contato comigo e dizendo, Mike, parece que tudo que você profetizou, ensinou, que nós vivemos junto, parece que é para hoje. Pois é a essência do ministério profético. Essa palavra que você usou do desespero, né? Deus colocando um senso de desespero em nós para que a gente possa viver, parir esse negócio. É uma intercessão que vai parir, uma intercessão do Espírito que vai parir aquilo que Deus disse. E ouvindo ouvindo a tua intercessão nessa música, era como se você estivesse falando agora, assim, aqui na minha sala, assim. Tipo assim, isso é para hoje, cara. Essa é a questão, Fábio. Uma das coisas, eu queria que você e os nossos ouvintes considerassem algo. Eu não creio que Deus reage. Deus age. Ele não reage. Reação é algo que a gente tem quando não foi antecipado algum movimento, alguma ação, alguma coisa. Deus não reage, Deus age. E é isso que a gente, em batalha espiritual, muitas vezes a gente não percebe que, na verdade, o inimigo sempre está reagindo àquilo que Deus, tá? Então foi liberada a profecia que tinha nascido o libertador de Israel. Faraó reagiu, mandando matar todos os meninos no Egito. Quando houve de novo a liberação da mesma palavra, libertador de Israel, nasceu, vieram os magos falar, Herodes, parece que o espírito por trás desses dois... Com certeza era o mesmo. Não sabia, tá? Que ele tinha perdido, que ele estava reagindo. Deus estava agindo. O inimigo reagindo. Aí na vida de Jesus. Jesus parece que ele fica escondido. Ele até, quando aparece com 12 anos no templo,
Com certeza todos nós teríamos colocado ele num caixote com microfone, menino prodígio, prega para nós, você tem essa sabedoria, já os doutores da lei reconheceram, mas não. Ele vai e ele fica escondido mais 18 anos, aprendendo a obedecer pelas coisas que ele padecia, e nisso ele é aprovado na escola do Espírito Santo, ao ponto que quando ele vai para o batismo, que é o primeiro ato dele como Messias, o primeiro ato, não, tiro isso. O primeiro ato dele como Messias foi de se identificar e interceder por Israel e o mundo, segundo o que nós conhecemos do Pai Nosso. Eu creio que ele fazia isso antes de começar o ministério. Mas o primeiro ato público que ele fez foi o batismo. E nisso, o Senhor, o Pai, fala: este é meu filho, quem me apraz, muito amado em quem me aprazo. Tu és meu filho, muito amado em quem me aprazo. O inimigo reagiu. O Pai mandou Jesus para o deserto para ser tentado, mas entre linhas, se Jesus foi enviado pelo Espírito, impulsionado é a palavra no grego, tá? Impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, Deus chamou Satanás e Satanás reage a isso. Ele não age, ele reage com a pessoa que se identificou com o nosso pecado no batismo. E eu estou querendo mostrar isso porque quando Jesus tem sucesso ministerial, o inimigo, na boca de Pedro, não vai para Jerusalém. Tá? Arreda-te de mim, Satanás. Você não pode ser crucificado. Mas o mesmo Satanás encheu Lucas para Judas para trair Jesus e crucificá-lo. E Deus fala através de Paulo: se os poderes desse século soubessem a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória. O inimigo está sempre reagindo. E eu quero trazer isso ao nosso entendimento sobre os anos 99 até esse ano 2020. Tá? Deus moveu no mundo inteiro, o maior mover de adoração, intercessão e profecia de todos os tempos da igreja. Todo mundo que ficou gamado e focado no IHOP, ou ficou focado até na casa de Davi, não entendeu. Deus estava levantando o sacerdócio de todos os santos. Através dos CDs, o pessoal ficava horas em casa, orando. Horas diante do Senhor, adorando, intercedendo. E não foi só no Brasil. Foi na Argentina, foi no México, foi nos Estados Unidos, no Canadá. Os mesmos anos que Deus fez o derramar de Toronto, ele iniciou o maior período de adoração, intercessão e profecia da igreja em todos os tempos. E isso estava acontecendo de forma paralela nos Estados Unidos, na Argentina, sim, no Brasil, na Inglaterra, e até em lugares que a gente não tinha mídia, né? A gente nem sabe. Exatamente, é isso que eu vou dizer. Não tem mídia na África, na Singapura, na China. Eu não sabia quando eu comecei isso, em 2000, eu não sabia de outros ministérios. Ao longo dos anos, Deus me levou a viajar e eu comecei a falar com pessoas. Deus me levou ao encontro de pessoas que tinham ouvido a mesma coisa e começaram a mobilizar, sem mídia, sem saber. Aí, de repente, a gente se encontra no caminho e, como é a nossa tendência, a gente ficou fixo num ou outro ministério, não entendendo o mover todo que Deus estava fazendo. Mas isso aí é uma questão mais midiática, né? Porque Deus está fazendo coisas, por exemplo, Deus está derramando coisas na África do Sul que a gente nem sabe.
Sim, exatamente. Deus está derramando na China, no Irã, no Afeganistão, lá do lado da Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia tem um derramamento, tem um povo profético lá que a gente nem sabe. A gente não leva em conta que Jesus está edificando a sua igreja. Onde tiver a igreja dele, o Espírito Santo está movendo com a mesma coisa. Até porque em Joel 2 fala, né? Porque, assim, não sei como você vê isso, mas tem muita gente que acredita o cumprimento completo de Joel 2 em Atos 2. Na minha opinião, a Joel 2 começou a ser cumprido em Atos 2, mas fala lá que isso vai se cumprir antes do dia do Senhor. Então, o derramamento final, vamos dizer, o ápice do derramamento, é quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, o Espírito vai ser derramado de forma global, com fins da terra. Jesus disse em Atos 1:8, ele falou a todas as etnias da terra. Então, esse Espírito profético, ele está sendo derramado, começou a ser derramado em Atos 2, e ele continua sendo derramado porque Efésios 5 diz que ele vai levantar uma igreja gloriosa, que é formada de sacerdotes. Então, cara, isso eu fico até arrepiado, mas... E às vezes a gente fica muito focado nos Estados Unidos por causa da mídia, né? Não tem? Por causa do poder de mídia que eles têm, né? E, Fábio, o que eu estou entendendo? O que nós estamos fazendo hoje, o que estamos passando hoje, é a reação das trevas. Entendo o que eu vou falar. Por quê? Pega os temas principais, tá? Principais do que Deus deu para nós como ministério profético para passar para a igreja. Eu vou falar pessoalmente, tá? Sacerdócio de todos os santos. Igreja sem mácula e sem ruga. Manifestação dos filhos de Deus que fazem as obras de Jesus como Jesus fazia, para preparar o caminho do Senhor, porque o Rio do Leão não vai terminar até Jesus voltar. Esse é o último grande derramar. Esse derramar do Espírito Santo é o que vai ser o último. Então, aqui, a palavra, se você combinar, Aí eu tenho algumas palavras sobre isso na palavra, mas você sabe que eu tenho uma experiência pessoal também, que para mim testifica completamente o que você acabou de falar. Tá? Eu creio que estamos agora para experimentar um derramar do Espírito Santo. E aí por que a palavra preparar o caminho do Senhor é tão importante? Nós sabemos que quando se trata da preparação do caminho do Senhor, quando ele veio, já se tratou de João Batista e seus discípulos. Essa palavra que foi liberada sobre João Batista pelo pai dele. Palavra que ele recebeu, tá, do Espírito Santo durante o tempo da sua mudez. E quando foi liberado a sua boca, liberado a sua língua, ele profetizou isso sobre o seu filho. Só que o João, ele não... eu quero deixar isso muito claro, porque tem alguns ensinamentos por aí que diz que João não tinha discípulos. Não, ele tinha discípulos. Ué, mas como não? Não, eu já ouvi. É por isso que eu estou falando. A própria palavra... Eu fiquei impactado, porque está escrito que ele tinha seguidor. Eu sei. Mas eu já ouvi isso. Tá? João tinha discípulos. Ou seja, antes de Jesus entrar em cena, que se a gente entender que João provavelmente começou seu ministério aos 30 anos, como Jesus também começou seu ministério aos 30 anos, então João com seus discípulos estavam pregando arrependimento e batizando as pessoas pelo arrependimento dos pecados durante 6 meses,
tá? Percorrendo o Israel. Agora, a grande questão é que isso não foi no templo. Isso foi ao ar livre. Então, a gente não para dimensionar o mover do Espírito Santo. As multidões que foram ter com Jesus para serem curados, antes foram ter com João Batista. Maior mover de arrependimento em Israel durante os tempos de João Batista. Tá? Coisa muito séria. Jesus entra em cena e aí ele acrescenta. Agora, quando você vai para, por exemplo, Lucas 9, Jesus escolhe os 12, tá? E eles acompanham Jesus. Ele não envia os 12 ainda. Eles acompanham Jesus. Isso é muito importante. Marcos 3, que é paralelo, quando ele fala assim, e ele chamou aqueles que ele quis para que estivessem com ele. Aí tem uma vírgula, e depois os enviou para pregar. Então isso aí é muito forte. Tem muita gente que acha que o Senhor ele chama para fazer alguma coisa, né? Sim. Mas o chamado é para se relacionar com a intimidade do coração e da presença de Deus, a partir desse lugar da intimidade que é o envio. Mas desculpa te cortar, só queria martelar isso aí, porque isso é muito, muito bom. Sim, mas e eles recebem ordens, tá? Mateus 10, pregai, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Curai, ressuscitai, purificai e expulsai. São ordens. Não são sugestões. E são ordens que ele cobrou dos seus discípulos, tanto é que em Mateus 17 tem o momento do menino que eles não puderam curar e levaram bronca. Mas em Lucas 11, nós temos Lucas 10, é interessante porque em Lucas 9, João Batista é decapitado. Tá? Lucas 10 começa e foram acrescentados mais 70 ou 72. Mas se você está com a palavra aí? Tô. Tá, leia para mim, leia para nós Lucas 10, versículo 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72, ou 70, depende da versão, e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ok. Lembra que ele está para enviar, e ele diz, eu estou fazendo isso porque eu não consigo fazer tudo. Agora eu estou precisando de vocês. E aí tem uma frase interessante, né? Ele os envia aos lugares que ele deveria ir. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Que eu quero chamar a nossa atenção. Tá, se João Batista, tá, estava preparando o caminho do Senhor, isso significa que ele foi o precursor e que ele foi antes de Jesus pregar a mensagem do arrependimento e ministrar o batismo. Tá? Agora Jesus está enviando os discípulos a modo João Batista para preparar o caminho do Senhor nos lugares onde ele está para ir. Isso para mim é muito interessante. Por quê? E aí que entra uma questão do que nós precisamos entender. Eu creio que nesse momento foi transferido, vamos dizer, uma incumbência de preparar o caminho do Senhor, da sua vinda. Ou seja, João cumpriu o preparar o caminho do Senhor para a sua vinda. Agora é transferido para os discípulos de Jesus a incumbência de preparar o caminho do Senhor para a sua volta.
Ok. E é isso que a igreja devia estar fazendo desde os tempos do Pentecostes. Jesus assimila dentro da sua agenda a pregação de João Batista e o batismo. Seus discípulos batizavam. Sim. Tá? Agora, eles assimilam essa parte da agenda. Só que a agenda de Jesus vai além. Adiciona: curai, ressuscitai, purificai e expulsai. Todas as coisas que Jesus deu exemplo para os seus discípulos. Que são marcas sacerdotais, né? São marcas do serviço sacerdotal. Eu vou dizer, agenda. É que a gente tem usado, Fábio. Deixa eu ver se eu posso destrinchar isso um pouquinho. Na nossa caminhada, a gente tem tentado usar algumas frases. E eu estou querendo simplificar nessa noite algumas coisas sobre o profético, porque eu vou falar uma coisa para você que como alguém que você fala que é referência, tá? Para isso, quando eu olho para o mundo hoje, o que a gente vê na área profética está muito distorcido. Está muito fora. Eu vejo muita coisa trazendo para si. João Batista foi quem disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Eu estou vendo muito profeta querendo crescer e aparecer. Se eu estou aqui como referência disso para você, você mesmo disse: Deus me pegou no Brasil. E eu não estava esperando nada disso. Eu não estou nisso porque eu quis, porque eu fui atrás. E até afirmo, eu acho que quem quer ser profeta, eu questiono se realmente é profeta. Você já ouviu eu falar isso? Tá? Porque ser profeta é ser referência do que devia ser. Tá? Alguém falou, João Batista andava na contramão de tudo. Ele, na comunidade que ele morava, provavelmente lá em Qumran. Qumran é literalmente uma comunidade que foi levantada porque os sacerdotes de Israel, e a gente precisa entender que é um povo sacerdotal. A gente esquece de ensinar sobre isso. Que é o propósito que Deus propôs lá no deserto, lá atrás. Sim, exatamente. O propósito dele é que o Israel fosse um povo sacerdotal. Exatamente. E os levitas e a casa de Arão foi só uma tribo separado para ajudar o povo a ser sacerdotal. Ensinar o povo a ser sacerdotal. Tá? Entre as nações. Então, a gente podia destrinchar as festas. Tudo é Israel sendo nação sacerdotal, profetizando e intercedendo pelas nações. É simples. É muito simples. Agora, então, termina aí. Tá. Então, para mim, uma coisa que é muito importante nesse momento eu concordo com você na frase que você falou sobre são sinais sacerdotais. Mas eu não gostaria que alguém que está nos ouvindo entendesse que isso foge de todo cristão. Sim. E eu estou dizendo isso porque eu estou tentando simplificar a minha linguagem hoje para dizer o cristão. O cristão tem como referência Jesus, o Cristo. E todos nós somos sacerdotes da sua ordem. Sim. Eu sei que você concorda com isso. Certamente. Mas eu sei disso.
Mas eu quero destrinchar isso. Eu não quero que alguém esteja pensando, não, mas então os caras que são sacerdotes, é isso. Não, é você, meu irmão. Você é nascido de novo. Você faz parte agora do povo sacerdotal de Deus. Apocalipse 1 fala que nós Sim. fomos feitos um reino de sacerdotes. Logo, se alguém faz parte do reino de Jesus, logo essa Sim. pessoa necessariamente precisa E fazer parte desse povo sacerdotal. e é interessante porque a palavra, pelo menos na minha tradução, em desculpa, Apocalipse 1 e Apocalipse 5, especialmente 5, quando são seres viventes que estão cantando uma nova canção diante do Senhor e cantando a nosso respeito. Diz que foram constituídos reino de sacerdotes. Tá? Constituídos, isso significa que o reino de Deus se move na base do sacerdócio. Quem exerce seu sacerdócio contribui para o reino. Quem não exerce, está fazendo o quê, meu irmão? Por que você está parado? Todos nós como sacerdotes, tá? O exercício do nosso sacerdócio em Cristo contribui e o não exercício do nosso sacerdócio deixa de contribuir, deixa de construir, deixa de edificar. Então, mas isso você sabe que a gente está ensinando isso desde os anos 90, né? Agora eu queria frisar uma coisa que você falou, e aí para mim, eu estava orando, de novo, voltando na minha experiência, né? Eu estava ouvindo a música e tal. Beleza. E aí, existe uma outra ênfase que você deu muito naquela época, você era muito enfático, e você, tipo assim, você conhece a expressão Caxias, né? Você era Sim. quase Caxias com isso que eu vou falar, que era a questão do arrependimento, que era uma ênfase, assim, era uma marca do ministério Casa de Davi, né? Que lembra que você tinha uma prática de alguns seminários, ou todos, não lembro, sempre começavam com a palavra de arrependimento. Então, sempre antes de haver música e de celebração, adoração, havia um momento de arrependimento. E aí, bicho, quando começava a música, o espírito caía, assim. E eu acredito, voltando, eu estava ouvindo a música e tal, e eu acredito que isso é uma ênfase que o espírito está trazendo de novo, um senso de urgência. A palavra do arrependimento de pecados é urgente nesses dias. Tem uma frase que Gabriel fala para Zacarias, quando ele está falando de João Batista, lá em Lucas 1, no meio da profecia, ele tá proclamando. Tem uma frase que é muito forte para mim, que é o seguinte, que ele fala assim, Lucas 1,17, irá diante do Senhor no espírito e do poder de Elias, ou seja, está dizendo já que ele era profeta. Sim. Para reconduzir o coração dos pais aos filhos, uma restauração geracional, pactual, familiar, tal. E reconduzir os rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, reconduzir quem está vivendo no caminho da iniquidade à justiça. A fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então, como que João preparava pessoas para Jesus? Por meio da pregação do arrependimento e sobre o reino de Deus. Mas o reino, o problema é que parece, aí você me corrija se eu estiver errado, na última década se falou muito sobre reino. Reino messiânico, reino não sei o que, reino... Só que parece que o pessoal desassociou a mensagem do reino com arrependimento. Sendo que, olha o que João está dizendo, arrependam-se, porque o reino está próximo. Então, ninguém vai entrar, participar, acessar o reino, se não passar pelo arrependimento. Quando aquela multidão em Jerusalém, que ela vê o Espírito caindo, e aí ela faz duas perguntas para Pedro, né? Duas perguntas que todo profeta precisa responder, né? O que está acontecendo? Aí Pedro explica. Isso é o que Joel falou. Aí depois eles fazem uma segunda pergunta. Tá, e o que a gente faz agora? O que ele responde? Arrependam-se dos seus pecados.
Então ele está falando sobre o reino, está falando sobre a obra. E ninguém vai acessar, trilhar esse caminho, participar do reino, se não for por meio do arrependimento. E num tempo onde a Hyper Grace, Livre Graça, todo esse ensino maluco, satânico, que está dominando desde a Oceania, Europa, África, Brasil, Ocidente, o ensino que diz que nós somos eleitos, Jesus já morreu, Deus é bom, Deus está sempre de bom humor, Deus nunca vai se irar com você. Então você pode viver como você quiser, porque beleza, a cruz já pagou o preço. E é um evangelho, que a gente vai chamar de um falso evangelho, que Paulo fala uma coisa muito forte. Ele fala assim, ó, se alguém pregar um evangelho diferente do meu, que seja maldito. Então, por que eu tô... Você focou, você falou várias vezes, né? Arrependimento, arrependimento. Então eu acredito que isso é uma ênfase que o Espírito está acendendo em nós de novo, porque eu acredito que você está acompanhando, a gente conversa, assim, tem vários momentos de intercessão entre nós, o G20, o pessoal, de vários casos, vários escândalos, várias coisas acontecendo na igreja no mundo, e eu acredito que Deus está levantando a saia, não sei se eu posso usar essa expressão, e está... É o que eu tenho usado. Levantado a saia e revelado a vergonha do povo de Deus e está chamando o povo para o arrependimento. Porque assim como houve uma ênfase do Espírito na mensagem do reino e arrependimento antes da primeira vinda de Jesus, eu acredito que o Espírito quer restaurar essa mesma mensagem antes da segunda vinda de Jesus. Reino e arrependimento, salvação e arrependimento. É lógico que a salvação é por meio da graça, vamos deixar claro, né? Eu sei que você crê nisso também, mas vamos deixar claro. A salvação é por meio da graça, mas o arrependimento, ele é fruto de alguém que foi salvo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do arrependimento aí. Ok, ótimo. Nós vamos ter que marcar outra live. Daqui a pouco... Isso vai longe, mas deixa eu ver se eu consigo... sintetizar falar isso, sobre isso, sintetizar isso. A gente precisa entender que a palavra arrependimento, o conceito de arrependimento no hebraico, é uma pessoa que está caminhando numa direção e ela dá volta. É tipo a ordem, volver, e ela retorna. É literalmente converter, né? É tipo, Sim, você se converte, mas você muda de direção. É converter os seus caminhos. É por isso que o que você citou de Miqueias sobre pais e filhos, tá? Malaquias, né? Malaquias 4, né? Malaquias. Nenhum judeu vai ler aquilo e não entender que Deus está literalmente dizendo para o povo voltar para ele e para dentro da nação os pais voltarem aos filhos e os filhos aos pais. E para isso eles têm que voltar ao caminho da santidade. Sim. E a santidade para eles é simplesmente agir como eles sabem que Deus age. Santidade para nós é somente um conceito porque a gente pecou. Não houvesse pecado, a gente não teria um conceito de santidade. Nós seríamos, como todos os filhos, imitadores do nosso Pai. Nós seríamos imitadores naturais de Deus. Não houvesse o pecado. Agora, houve o pecado. Com isso, nós somos imitadores de espíritos imundos que se rebelaram contra Deus. Entra o espírito de desobediência, etc, etc. Por isso, Deus fala, volta. Agora, no Novo Testamento, a ideia do arrependimento é mudar a mente. É mudar os seus conceitos. Você precisa pensar diferente. Não que isso não seja também parte de tudo que Deus ensinou ao povo de Israel. Ensinou isso também. Tem que pensar diferente, tem que pensar, meus pensamentos não são seus pensamentos. Mas tem uma discussão grande aí no pessoal do grego, né? Que o metanoia, ele sim é de fato troca de mente, mas também é contrição de coração.
Porque Sim. tem muita gente que quer desassociar mudança de mente de contrição de coração. Eu posso mudar meu pensamento, mas sem mudar minha prática de vida. E aí é o que você falou, a santidade é requerida por Deus. Mas para o grego não tem quem muda de mente e não muda de comportamento. Sim. O conceito do grego é, para você mudar, você tem que mudar o pensamento e isso vai gerar uma mudança no comportamento. Sim. Tá? Os judeus já pensam de forma mais categórica. Não, é só voltar. É parar de fazer o que você está fazendo. Sabe? No fundo, nós estamos pregando uma mentira. Nós não, eu não. Prega-se uma mentira quando a pessoa acha que ela não tem poder para recusar a tentação. Então, rasga Gálatas 5, né? Tá, exatamente. Tá. Então, eu preciso dizer aqui que Deus, se a gente não fosse responsável, Jesus não teria vindo se oferecer por nós. Ele nos resgatou porque nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos culpados. E aí que entra toda essa questão desde os anos 50, não, queremos aliviar as pessoas da culpa. Queremos aliviar da culpa. Meu irmão, o peso da culpa que vem de Deus é vida para a sua vida. Pelo contrário, o Espírito, ele produz em nós uma tristeza. Uma tristeza por causa do pecado. Se alguém peca e não sente essa tristeza, o Espírito não está nele. E não há salvação e não há reino. Tá? Gálatas 5 é categórico. Paulo fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Veja aí Gálatas 5 e leia os versículos anteriores às obras da carne. Vamos lá. Vou ler o 16. Eu te afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem ao outro de modo que não conseguis fazer o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estão mais debaixo da lei. Continua. Aí ele fala, as obras da carne são. Aí ele começa. Aí termina essa lista e ele diz o quê? Aí sim, os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Então quem não... Ou seja, peraí. Quase que matemático. Peraí, exatamente, peraí. A gente precisa colocar o contexto. Paulo está falando com gentios que estão saindo do espiritismo, cheio de imoralidade. Lembra que é a palavra dos apóstolos lá do concílio, tá? Sim. É sobre idolatria e sobre imoralidade. Então, os gentios estão envolvidos até as tampas com imoralidade. Paulo chega para esses gentios e ele fala, gente, se você está praticando essas coisas, você não está nascido de novo, não. Se você está praticando essas coisas, você não entendeu a mensagem e você não experimentou o que você pode experimentar. Por isso ele faz referência a andar no Espírito. Então, eu acho que essa é a chave, porque muita gente se enrola, porque acha que vai, na minha opinião, vai vencer as obras da carne pela sua própria força. Olha que doideira. Eu vou vencer a carne pela minha própria carne. Não vai, bicho. Você não vai. Então leia para mim. É pelo Espírito. Sim, mas eu vou te mostrar uma coisa aqui muito interessante. Leia a lista dos frutos. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Essa palavra que eu não sei falar. Benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas não existe lei. E qual é o último?
Domínio próprio. O quê? Domínio próprio. Isso é fruto do quê? Do Espírito. Ah, então sem o Espírito eu não tenho o Não quê? existe. Lógico. Sem o Espírito eu não tenho o quê? Domínio próprio. E com o Espírito Santo eu tenho o quê? Domínio próprio. Ninguém vai vencer pela força, pela sua própria Então, força. se alguém diz que tem o Espírito Santo e ela se considera nascida de novo, ela tem domínio próprio e ela não tem desculpa para continuar no pecado. Mas o problema é se sois guiados, liderados pelo Espírito. Não. Eu vou até dizer, ela precisa ser guiada. Eu estou tendo problema de considerar alguém salvo sem ser guiado pelo Espírito. Não, aí você... Eu acho que é uma categoria que... O que aconteceu? Deu uma picada aqui. Aí você foi no buraco, aqui, ó, você jogou o buraco mais para baixo. Você fez Jaldair Queiroz, mas tudo bem, vai brinca, joga aí. Mas eu acho que nós temos pregado uma mensagem errada. Paulo diria maldita. Não é o evangelho que ele pregou. Nascer de novo é nascer pelo Espírito que vai te guiar. Tem um versículo para mim que é muito forte. Quando Paulo fala sobre eleição em Efésios, né, ele fala que ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para a santificação. Então tem um para a santidade. E tem eu estou lendo um livro, que no caso está embaixo do meu celular aqui, que ele fala uma coisa muito forte, que ele fala sobre... ele fala que é a presença relacional de Deus, o nome. Livro muito, muito bom. E ele está falando sobre a presença de Deus, ele só fala sobre isso. E aí quando ele fala o seguinte, que quando Deus ele descansa a sua glória sobre o tabernáculo, para habitar com a sua presença no meio do povo, ao mesmo tempo que ele manda Moisés edificar um tabernáculo para que ele pudesse habitar, ele também ensina sobre o ofício sacerdotal para a purificação de pecados. Por quê? Porque ninguém pode se relacionar com a glória de Deus, com a presença de Deus, se não for por meio da santificação, porque senão o pessoal vai morrer. E Mike, pode ser que esteja perto o tempo que as pessoas voltem a morrer no culto. Eu já disse isso. Pode ser. Eu já falei isso em vários lugares. Então... Ananias e Safira até hoje, tem pregado, tem cantado, tem coletado oferta, tem liderado, mas vai chegar o tempo que Ananias e Safira vão morrer. Para mim, quando Paulo está pregando em Atenas, a frase que ele diz é: Deus ordena que todos se arrependam. Tá. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso para fechar o nosso... Senão o Instagram vai nos cuspir aqui. Mas fala. A mensagem de João Batista e de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Tá? Com isso, a mensagem profética para Israel, a gente precisa entender o contexto. Eles estão vivendo o pior momento da sua vida até então. Israel está vivendo a semelhança de Sodoma e Gomorra. Como é que eu sei? Porque Jesus faz menção de Sodoma e Gomorra nas suas pregações. E quando algum profeta faz menção de Sodoma e Gomorra, não é à toa. É porque o povo de Israel está vivendo o pecado de uma forma terrível, tá? E é muito, muito ruim. Agora, além disso, a gente observa como é que eu vou dizer? Uma corrupção na tribo sacerdotal total, tá? E com isso, uma corrupção terrível do povo. A gente não avalia isso. Por que eu digo isso, Fábio? Dali 70 anos, Deus vai destruir o templo. Se Israel estivesse vivendo bem, Deus não iria destruir. Dali 100 e poucos anos... Não tinha nem glória ali, né?
Mas daqui de 160 anos, ele vai expulsar Israel da sua terra, que é a pior disciplina citada em Levítico 26, versículo 33, eu vou te espalhar entre as nações. E ele faz isso, tá? Isso acontece 100 e poucos anos depois. Ou seja, Jesus chega no auge do pecado de Israel, tá? Eu vou falar uma coisa muito forte, tá? Quando Jesus prega arrependimento, ele está dizendo, pessoal, se vocês querem ver o reino, vocês têm que se arrepender e voltar a Deus. E essa é a pregação da igreja. Só que eu vou relacionar isso à primeira palavra de Jesus para a igreja, que foi em Apocalipse 2. Não esqueço que versículo é a primeira carta à igreja em Éfeso. E ali ele diz, se não vos arrepender, chamar um arrependimento, se não vos arrepender, tá? Virei para o meio de vós e removerei do meio de vós o candeeiro. Rei Cabode. E está dizendo, eu vou remover a minha presença. Agora, vamos deixar um teaser aqui. Vamos voltar a fazer uma próxima live, não agora, mas vamos marcar, podemos nos próximos dias, porque eu gostaria de falar sobre arrependimento no contexto da igreja. Porque há um contexto de arrependimento na antiga aliança, e há uma outra coisa que Jesus fala quando é a nova aliança, que é para nós. E essa é a palavra que eu tenho entendido que é a maior palavra profética de Jesus para a igreja moderna, para a igreja atual, se encontra em Apocalipse 2 e 3. Simples. Tudo que nós precisamos entender, do que nós precisamos nos arrepender, está em Apocalipse 2 e 3. Porque essa é a primeira palavra de Jesus, profética de Jesus para a igreja, quando a igreja, depois do maior derramar do Espírito Santo, em Éfeso, entre os gentios, se desviou. E ele está falando com a igreja desviada. Todas as 7 igrejas desviadas, mas todas as 7 igrejas fizeram parte desse grande terremoto do Espírito Santo no mundo gentil. Paulo, a Ásia Menor, Paulo arrepiou, botou a Ásia Menor para cima. Exatamente. Avivamento. Exato. E eu acho que nós estamos precisando corrigir a nossa visão do que Deus vai fazer segundo essas cartas. Não, tá? eu concordo. Na verdade, o livro de Apocalipse, né? Sim. Tem muita gente que fala assim, eu quero voltar a ser igreja de Jerusalém no século mas é interessante que o livro é escrito para essas 7 igrejas e começa com 3 coisas sendo pregadas. Deus é Pai, vocês são família sacerdotal e vocês precisam se arrepender. E a frase que ele fala? Eu dei tempo para que se arrependesse. Sim. E aí o pessoal fala assim, não, Deus é bom, Deus não se ia, Deus não vai julgar ninguém. Cara, que ele está dizendo, eu vou matar seu filho. Cara, é muito pesado. Sim. Ele já tinha deixado de cama os que com esse espírito estavam adulterando. Uma coisa que não dá para entrar nisso, porque não vai dar, mas é interessante que ele fala assim, ele fala sobre a doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel. Não é só um poder, uma potestade, um espírito, é um ensino. É um falso ensino que produz um falso evangelho, que produz a prática da idolatria e da imoralidade. Ou seja... Posso resumir o ponto que ele está falando? É muito simples, tá? Porque em todas essas cidades pagãs
espíritas, o povo está vivendo em imoralidade. Qual era a pregação falsa? Você pode continuar a viver assim e Deus te aceita. Parece a pregação de hoje. A questão é essa. É por isso que nós vamos encontrar respostas logo ali. Mas... Éfeso, a cidade, tinha um prostíbulo famoso perto dos templos. Tá? Imagina a pressão sobre os discípulos de Paulo, os novos convertidos, que agora estavam falando com seus familiares: não, eu não faço mais isso. Aí que tá. É a segunda geração, onde a cidade não foi tomada por completo, tá? A segunda geração da igreja, que cresce pensando: mas será que eu não posso? Só um pouquinho. Mas a gente volta. Não, beleza. Deixa eu tirar aqui o negócio aqui, peraí. Então, nosso tempo se esgotou. Quanto a esse assunto, temos muito do que falar. Vamos marcar outra. Quero agradecer a todo mundo que está aí, amigos queridos aí, Renan, Gidel está aí, tá galera queridos aí, galera do Brasil inteiro, gente de Portugal, gente não sei lá da onde, aí dos Estados Unidos também. Alguém falou que estava na Geórgia. Então eu queria agradecer a todo mundo. Eu quero encorajar todo mundo para ir ao Nilson aí, ó, Nilson Júnior, tem gente famosa aí. Queria encorajar todo mundo aí nas plataformas, Spotify, no Deezer, na plataforma que você tiver, e procurar lá a Casa de Davi e escutar as músicas, e principalmente, escute assim, é uma palavra. Então, e se você puder ouvir essa música, Preparai o Caminho do Senhor, é uma música que assim, me marcou na época, e eu tenho tido experiências muito fortes na minha devocional com essas canções, com esse CD, né? Então, eu quero te encorajar a comprar. E se você quer estudar mais, ouvir mais sobre arrependimento, sobre santificação, queria indicar um livro também. A Impacto está lançando um livro. Eu li esse livro semana passada, li em 2 dias. O livro do Jeremiah Johnson. Eu não sei se você já leu esse livro em inglês, que ele fala sobre da vassoura. O nome em português é Limpeza e Glória Estão Vindo, Julgamento na Casa de Deus. Na verdade, não é um ensino, né, mas é uma palavra, uma profecia dele, que ele fala sobre santificação, arrependimento e julgamento. Cara, esse livro é muito forte. Eu queria encorajar você a adquirir lá na Impacto. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Abraço a todo mundo. E Mike, muito obrigado. Beijos. Preparem o caminho do Senhor. Eu vou terminar lendo uma passagem. Preparai o caminho do Senhor! Vou terminar aqui lendo a passagem de Atos 17, versículo 30, diz assim: Paulo pregando o evangelho em Atenas. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, esse é o evangelho na Bíblia, esse é o evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, um abraço, obrigado, Mike. É nóis. Vou tentar salvar a live aqui. Deixa eu dar uma palavra aqui, pessoal. Obrigado por nos assistir. Eu creio que vocês são integrantes, todos são integrantes. A preparação do caminho do Senhor, eu creio que nós estamos muito próximos. Muito próximos. Todos os sinais que a gente falou durante os anos, parece que nós estamos com coisas concretas agora. E eu creio que está vindo algo tremendo do Espírito Santo. Nós estamos num momento de espera, como Jesus falou: espera em Jerusalém até que. Tá bom? Quero te convidar, todo mundo que é seguidor meu, que está nisso aí, siga o Fábio, procura esses livros, tá? Te convido, todo mundo, sim, as canções, os CDs, todos os CDs têm elementos proféticos, e tem ministrações proféticas.
Por isso eu gostaria que você ouvisse, você vai entender muita coisa. Como o Fábio falou, você vai entender algumas coisas que estão acontecendo hoje com algumas ministrações que já aconteceram. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Eu estou sentindo que eu não estou podendo falar dos nomes de todo mundo aqui. Se eu falar um nome, eu vai ficar 20 de fora. Pô, tem Amo 300 vocês. cabeças aí, se for falar o nome Pois de é. todo mundo. Pois é. Tá, grande abraço para você, Fábio. Obrigado. E vamos marcar a próxima. Vamos sim. Abraço, gente. Tá bom. O pessoal está Abraço. perguntando do livro aqui, ó. Esse aqui, ó. A Presença Relacional de Deus. Ó. Esse é o livro. Procura na Amazon aí e vive a promessa.